roupa. Big Boys. 11 acima da... Se ele aprovou, é isso que importa. É isso que importa. Eu não tô mais nem aí pra nada, tá? Ô, Veneluí, você falou ontem aqui nesse programa sobre o Flamengo já ter achado talvez aí a sua formação e a ausência do Gerson foi até um ponto bacana pro Tite, que teve que não ter uma escolha tão efusiva em colocar o Gerson no banco, mas o De La Cruz jogando na dele. Esse é o Flamengo ideal que você acha para a temporada? Fernandinha, boa tarde, Pedrosa. Sim, eu considero o Flamengo ideal não só na escalação, mas também na formação tática. Acho que o Flamengo está rendendo muito mais, atuando com 2 pontas abertos. Inclusive, repito o que eu falei ontem, o Luiz Araújo está fazendo uma boa temporada, pelo menos até o momento. Hoje, na minha opinião, ele é o titular absoluto na ponta direita. E com a ausência do Gerson, eu sei que foi o acaso, infelizmente aconteceu um problema de saúde ao Gerson, novamente forças ao Gerson para poder ele já operou, se recuperar. Né? Assim, eu não sei quanto tempo ele vai ficar longe dos gramados. E isso precisa também ter uma atenção especial do Tite, porque ele não vai ter o Gerson durante um longo período. Então ele vai ter que aprender a não utilizar o Gerson. E o Gerson, querendo ou não, é um jogador importante. Mas, se o Gerson tivesse à disposição do Tite, eu duvido que ele iria colocar o De La Cruz de segundo volante. Aconteceu, o De La Cruz está atuando de segundo volante e hoje eu considero, te respondendo de maneira sucinta, eu considero hoje o Flamengo ideal essa escalação. Não mexeria em nada. E quando o Gerson voltar? Aí eu utilizaria o Gerson aberto pela ponta direita, não o De La Cruz aberto pela ponta direita. Acho que o De La Cruz hoje é o segundo volante do Flamengo. Ontem eu estava até conversando com o Pedrosa, conversando com um amigo, ele mencionou isso. O De La Cruz faz hoje o que o Elias fazia nos tempos de Corinthians, quando o Tite comandava o Corinthians. Óbvio que eu acho que o De La Cruz é um jogador bem melhor que o Elias, fazendo uma comparação, um jogador ambidestro, jogador completo, na minha opinião. Mas essa função que o De La Cruz faz hoje é o que o Tite sempre gostou de um jogador fazendo. É o famoso área a área, né? Box to box, como a gente fala no futebol. Você falou, Pedrosa, antes, quando o De La Cruz estava aberto pela direita, que ali não era o lugar dele, que talvez colocando ele no seu lugar, ele já ia acontecer e foi o que dito e feito. Você também acha que o Gerson, como o Vene falou, no seu retorno, pode jogar ali aberto pela direita? Pode, ele já fez essa função, inclusive, com a camisa do Flamengo, jogando por ali, puxando para a perna esquerda. Mas em relação à equipe titular, além dessa comparação com o Elias, que eu concordo plenamente, se você for pensar no último trabalho do Tite na seleção brasileira, qual era a seleção brasileira principal? Casemiro, primeiro volante. Pulgar. Paquetá, De La Cruz. Paquetá jogava atrás do Neymar. Neymar é o Arrascaeta. Na direita é o Rafinha, Luiz Araújo. Na esquerda é o Everton Cebolinha, era o Vinícius Júnior. E na frente é o Richarlison e hoje é o Pedro. Taticamente, então, o Tite não muda. Ele mantém a estrutura dele. Por que ele fez? Ele tentou se adaptar ao De La Cruz junto com o Gerson. Só que o Gerson na direita, o De La Cruz na direita, não funciona como ele realmente faz o melhor potencial dele, que é o jogando de segundo volante. Calhou do destino deixar o Gerson, infelizmente, ter essa doença, e aí o De La Cruz assumiu essa posição. E a estrutura da seleção brasileira, do Tite, que jogou a Copa do Mundo, é igualzinha à do Flamengo. Eu só faria uma mudança, eu falei que essa seria minha escalação ideal. Eu acho que é questão de tempo do Vinha se tornar titular na lateral esquerda. Pelo estilo de jogo, isso não é um demérito ao Ayrton Lucas. São dois jogadores totalmente diferentes no estilo de jogo. O Ayrton Lucas é um jogador muito mais ofensivo, digamos assim, correria total. E o Vinha é basicamente o que o Felipe Luiz fazia na temporada passada. Um lateral esquerdo muito mais construtor. E eu conhecendo o Tite, acho que ele vai optar por Vinha. Então, na minha opinião, questão de tempo do Vinha se tornar titular na lateral esquerda. O Flamengo divulgou os bastidores da vitória contra o Flu com destaque pro discurso do Pedro, que vai ser papai de gêmeos. Cadê? Essa homenagem para minha esposa, para os meus filhos que estão vindo, são gêmeos, né? Ainda não sabemos os sexos dele, mas já são uma benção, já são bênçãos já na nossa vida que Deus nos deu, e estamos muito felizes com essa notícia. Vamos lá. Não nasceu ainda, né, gente? Tá na barriga da mamãe, né? Ainda tá no forninho, né? Eu confesso que eu não sei, isso aí é vida pessoal. O que eu sei é que ele vai ser pai de gêmeos, e até então eu não sabia qual era o sexo. Mas, enfim, desejo boa sorte nessa nova vida do Pedro, que vai ser papai, uma vida totalmente diferente. Enfim, ele vai ter trabalho. Hein? Ele vai ter trabalho também fora de campo agora, vai dormir menos, a verdade é essa. Eu não sou pai, mas pelo que eu ouço por aí... Vai sim, com certeza. Quem é pai aí dorme muito menos. Mas, enfim, boa sorte ao Pedro, que fase, né?
dentro e fora de campo, uma alegria imensa aí para o Pedro, que, como ele disse na entrevista, ele sempre sonhou em ser papai. São 9 jogos e 9 gols, não é isso? Tô errada, não? É isso, é isso, certo, né? tá 9 certo. jogos e 9 gols. E ele ainda foi vaiado, Agora 11 gols, né? Pedrosa. Agora, os 2 filhos, né? Mas você sabe que para fazer 2, faz um gol só. Verdade. Então é gol de goleiro, igual no Totó. É o que dizem, Benê. Eu não sei, que eu nunca tive gêmeos. Sou Pedrosa. Por que vaiaram o Pedro? Você tem essa explicação? Não tem explicação, eu levantei uma bola aqui na semana passada, que eu gosto de... Eu tenho que causar isso em vocês, né? Claro, E você de sim. casa também é a reflexão. E aí eu falei, será que não era a torcida mostrando que naquele momento preferiu o Gabigol? Porque sai o Pedro vaiado e no momento o Gabigol aplaudido. Às vezes não é sobre o Pedro, é sobre o Gabigol. Será, Pedrosa? Eu acho que não. Eu não posso acreditar que a torcida do Flamengo concorda com essa parte da torcida que vaiou o Pedro, entendeu? Verdade. E como a gente destacou aqui, se você vai a um grande atacante como o Pedro, que faz 30, 40 gols no ano, ele vai calar sua boca, é fato. Então, assim, muito bom também, o que eu tenho que destacar aqui, é a forma como o Pedro tratou essa situação. Sem nenhuma espécie de estrelismo, muito pelo contrário, ele tá certo na situação, é um absurdo vaiarem ele. E sabe qual foi a resposta dele na coletiva? Olha, isso aí tá tudo bem, eu sei que a pressão com a camisa do Flamengo tá tudo certo, o torcedor não gostou, show. E aí no jogo seguinte, o que é que ele faz? Responde dentro de campo, gol e assistência. E é assim que o jogador tem que fazer. O jogador do calibre dele, ele vai sempre calar a boca dos críticos dentro de campo. Muito bem, Vene. E aí mostra que ele tá... Ai, cadê a carinha do Pedro? Aí, ó. Olha a carinha dele. Ó, Pedro feliz, vai ser papai de... Ô, Vene, imagina só que um bebê chorando de madrugada já dá um trabalho danado. 2 ao mesmo tempo. Boa sorte, repito, boa sorte. Espero que isso não atrapalhe o desempenho dentro de campo, que ele durma muito bem, né? Vamos chorar menos, hein, bebês? Pelo amor de Deus. Não, mas aí tem também a questão da estrutura, que ele pode ter uma Claro. rede de apoio boa. Claro. A mamãe, a galera, as vovós, não sei como é que vai ser aí a estrutura do Pedro. O papai tem que sempre ter um papel fundamental. E você aí que é mamãe fala, o pai da minha filha ajuda muito. Ajuda não, meu amor, é obrigação mesmo, tá? Ajudar é se vocês forem na minha casa ajudar minhas filhas, né? Agora o pai dela está fazendo mais do que a obrigação dele, não é mesmo? Muito bem. Ó, hoje... Tá nervoso, Pedrosa? Não. Essa onda de derrotismo